Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas para a nossa própria felicidade. O nosso estudo de hoje, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. É com muita alegria que agradecemos a essa oportunidade de estar aqui reunidos, todos nós, com um grupo de fraternidade espírita Irmão Aniceto. Pedimos para que os nossos benfeitores nos orientem e ajudem a todos nós nesse trabalho de mensagem do Evangelho da Terceira Revelação. Eu não vim destruir a lei. Assim, iniciamos os estudos com a parte do tema Espiritismo, item 5 até o item 7, do capítulo 1 do Evangelho. Há mais de 3 mil anos, nos foram dado através de Moisés a primeira revelação. E ali Moisés foi encarregado de preparar o povo, retirando-o do Egito e caminhando para a terra prometida e fazendo um preparo de em torno de 40 anos para que aquela comunidade e o nosso planeta estivesse preparado e pronto para entender, não apenas fugindo do politeísmo da comunidade egípcia, mas para preparar o nosso planeta Terra, suas verdades do Evangelho. Recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos, mas não fez apenas isso. Ele legislou e colocou leis também civis, para que aquele povo rude pudesse, dentro do seu comportamento, seguir as orientações tanto do Evangelho como também de normas de conduta. Ele caminhou rumo ao Monte Sinai. Uma simbologia, poderíamos falar. Nós também estamos caminhando rumo ao Monte Sinai. Mas não se refere apenas a um monte, um local, um espaço geográfico para que o homem pudesse ver além dos seus horizontes. A humanidade também carece, e cada um de nós espíritos estamos querendo subir a escada de Jacó, escalar o Monte Sinai para ver os horizontes além daquilo que nós percebemos dos nossos conhecimentos humanos, técnicos, científicos e morais. Estamos nessa caminhada do Monte Sinai, não mais para receber os 10 mandamentos, não para receber o Decálogo, não para entender apenas a primeira revelação, mas também sair do plano terrestre, do plano das baixas vibrações, dos sentimentos inferiores e alcançarmos mundos melhores. Não mais mundos de provas e expiações lá do Egito, lá do deserto, mas um mundo verdadeiro de regeneração, onde o bem irá predominar sobre o mal. Eu não vim destruir a lei, assim inicia nosso estudo. Como poderíamos entender como essa imagem? Que lá no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ainda na comunidade judaica, segue esses 5 livros, principalmente os judeus ortodoxos. Não é que esses ensinamentos estejam defasados ou errados, eles são importantes e continuam sendo importantes, mas é necessário também aprendermos outras lições. Ali era um povo que praticava a pena de talião na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Em Levítico, capítulo 24, item 17, todo aquele que fere mortalmente um homem será morto.
no capítulo 24, item 19, quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. E por fim, Levítico, em 24, item 20, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Queridos amigos, companheiros, talvez ainda alguns de nós estamos seguindo a lei lá da antiga Mesopotâmia, seguindo olho por olho, dente por dente, justificando e confundindo a justiça divina com a vingança, a justiça de Deus com a benevolência para com todos aqueles que erram, que pecam, que tropeçam no caminho. Jesus veio trazer então a segunda revelação, uma outra explicação. Não que a lei mosaica estava errada ou defasada, mas trazer uma nova luz, um novo conhecimento para a humanidade. Se ali no passado o povo adorava a imagem do Deus bezerro de ouro, talvez alguns ainda seguindo a imagem, não simplesmente uma imagem, uma figura, mas seguindo, idolatrando pessoas, figuras, homens, doutrinas, todo tipo de diversão ou de ideologia terrena. Nós temos que ter a fé, mas uma fé não simplesmente de crença, uma fé de fidelidade, de convicção, uma fé que religa o Criador, a criatura ao Criador, uma fé verdadeiramente raciocinada, deparar com todos os fatos e colocarmos de uma maneira racional o que é melhor para cada um de nós na humanidade. Jesus disse, reafirmando a lei mosaica, eu não vim destruir a lei, porque ali ele fora deparado com as autoridades, e ele mesmo afirmou que deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não estava contra as leis dos homens, mas queria trazer uma nova luz. E ali diante daquela mulher, que estava para ser apedrejada, condenada, porque assim a lei dizia, ele disse simplesmente, não condenando e não desrespeitando a lei, mas acrescentando uma outra norma, um novo artigo. Quem de vocês que tiver pecado, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na passagem do Evangelho, em João, capítulo 8, versículo 7. Era uma nova luz, não desrespeitando as leis dos homens, não desrespeitando a lei romana, não desrespeitando a lei do Pentateuco, da Torá, mas explicando que havia necessidade da lei do amor e a lei do perdão superior àquelas leis, simplesmente talvez humanas. Eu não vim destruir a lei. E assim Jesus trouxe uma nova perspectiva, trazer uma explicação, mas através das parábolas, para que o homem pudesse, em cada etapa de desenvolvimento intelectual, cognitivo, moral, espiritual, entender os seus ensinamentos. A palavra falada, o aramaico, não com muitos recursos, e ali trazendo os seus ensinamentos do aramaico para o hebreu, o povo hebraico, e após muitos anos colocando ali para o grego, e depois do grego vindo a tradução da Vulgata Latina, e após a Vulgata Latina chegando ao impresso aqui nos nossos dias da tradução de Ferreira de Almeida a nossa língua português. Jesus não veio destruir a lei mosaica, a segunda revelação. Ele veio trazer a lei do amor, mas ele não havia de explicar todas as coisas e teria que trazer uma luz para entender aquilo que ele estava transmitindo através das suas parábolas, sem nenhum véu, sem nenhuma linguagem figurada,
trazer ao homem a compreensão do ser, do destino e da dor. Se algum dia a ciência viesse a provar que o espiritismo estivesse ou está errado, já teria deixado ali a explicação de Kardec para abandonar o espiritismo e seguir a ciência. Mas ele bem sabia que a ciência não poderia estar andando isoladamente da terceira revelação. E um grande cientista, trabalhadores também da luz, disse e afirmou: se você um dia quiser entender o universo, pense em energia, pense em frequência e pense em vibração. Nikola Tesla. É tão importante essa afirmação desse nosso grande iluminado, que o grande cientista Einstein afirmou quando for indagado. Perguntaram a ele como seria ser o homem mais inteligente da Terra. E ele simplesmente respondeu que não sabia. Eu não sei. Você terá que perguntar isso a Nikola Tesla. Tanto importante era os seus conhecimentos que foram mal compreendidos para aquele momento da ciência. Após muitos anos, viemos e descobriram que ele também estava com a razão. Meus irmãos, o que é o Espiritismo? A terceira revelação, a doutrina do Consolador prometido. O Espiritismo, nessa parte do capítulo, do item 5 ao item 7, traz essa grande explicação. O Espiritismo é a chave com auxílio do qual se explica de modo fácil. É a chave que vem abrir e trazer novas explicações. Compreensão daquilo que não entendemos ali que for explicado por Jesus, através das parábolas, trazendo ao homem a reafirmação que ele não veio destruir a lei, mas veio sim trazer o cumprimento da lei cristã e cumpri-la a lei cristã, através da mensagem das 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Livro dos Espíritos trazendo as perguntas formuladas, endereçadas aos Espíritos da Luz. E ali Kardec, didaticamente, ao perguntar, questionava pelo método observacional científico, fazendo uma pergunta, recebendo a pergunta, a resposta e confirmando. Assim que se é o método científico. Se indagasse o que é Deus, o que seria Deus, os espíritos da codificação respondiam: é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Para confirmar, ia novamente em uma outra comunidade e assim fazia a mesma pergunta. Se a resposta fosse diferente, provavelmente alguns dos dois estariam faltando com a verdade. E é por isso que as mais de 1000 perguntas realizadas no Livro dos Espíritos traz uma base para a comunidade entender o que nós podemos saber das realidades do mundo espiritual, da imortalidade da alma, da vida continuando após a passagem de um corpo físico. A ideia de um Deus que não castiga e que não pune, um Deus todo misericordioso, um Deus que não dá apenas a um de seus filhos a oportunidade de continuar seguindo, caminhando para o Reino dos Céus, não condenando e deixando nenhum de seus filhos numa região e num aspecto condenado para o resto da vida. O Livro dos Médiuns, trazendo a explicação do fenômeno da comunicação do mundo dos encarnados com os desencarnados, sistematizando e orientando a cada um para não realizar como que era feito lá no Antigo Testamento.
O Evangelho segundo o Espiritismo trazendo explicações das parábolas. O céu e o inferno trazendo essa explicação daquilo que as parábolas não eram capazes de nos explicar. O céu seria uma região, um local, uma condição de um espaço, de uma dimensão. E por fim, a Gênesis, trazendo a explicação da origem das coisas. O importante de tudo isso, essa chave, como na bioquímica existe uma chave e uma fechadura, para se acontecer o sistema de chave e fechadura, é necessário que se encaixe. Para pegar essa chave do Espiritismo, é importante que cada um de nós, utilizando o livre-arbítrio, possamos mudar a fechadura e assim abrir. Porque simplesmente a chave não faz com que as portas se abrem, os horizontes se modificam. É necessário o trabalho individual de cada alma, de cada espírito. O Espiritismo cumprindo a lei de Jesus, com seus aspectos científicos, trazendo a base da filosofia espiritualista, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, mas que tudo isso trazendo uma base para religar a todos nós ao nosso Criador. Por isso, do tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia, religião. Aspectos científicos do livro dos Espíritos, do método observacional, das pesquisas que ali Kardec fazia com os médiuns. O aspecto filosófico das explicações do Evangelho. Mas a religação é a chave e a mudança de comportamento para começarmos a vibrar, mudar a sintonia, mudar a frequência, não com os espíritos inferiores, imperfeitos do mundo material do planeta Terra, mas seguir o horizonte do Monte Sinai, na frequência, na vibração dos espíritos da paz, dos espíritos da luz, dos mensageiros do mundo de regeneração, que todos nós estamos precisando. Todos nós agradecemos a essa grande oportunidade de passarmos por essa experiência que estamos vivenciando. Nenhum de nós está isento, estaremos isentos das provas e expiações desse planeta. Mas uma doutrina que nos esclarece do mundo espiritual, de que a vida sempre continua, ela não se passa apenas uma existência terrena, que uma ciência materialista um dia irá caminhar com a ciência, trazendo bases de um aspecto extrafísico, de um aspecto espiritual, de um aspecto que não é mais da dimensão dos corpos apenas em 3 dimensões, um aspecto metafísico. Iremos caminhar realmente religando ao nosso grande Criador, o grande arquiteto do nosso universo. E por fim, agradecendo a essa oportunidade, desses minutos de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, queremos encerrar Coração de Alta de Souza, do poema Segue e Confia. Amigos, de companheiros da fraternidade, irmão Aniceto, alma cansada e triste, alma sincera, sorve a angústia do cálice derradeiro, guarda a bênção da fé sobre o madeiro, da aflição que punge e dilacera. Trabalha, serve e crê, ajuda e espera, imitando o celeste companheiro, um dia o doloroso cativeiro será livre e ridente primavera. Vencendo serações, trevas e escombros, bendize a dor que te enriquece os ombros, com as chagas do martírio, austero e forte. A cruz que te aguilhoa, um dia é o luminoso preço da alegria, na vida que te aguarda, além da morte. Segue e confia, companheiros, amigos, irmãos de toda a terra.
amai-vos uns aos outros. E Deus nos abençoe.